Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre a definição de função e fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conhecimento. Então, a definição é a seguinte: dados dois conjuntos, A e B, dizemos que f de A em B é uma função de A em B se, somente se, para todo x pertencente ao conjunto A, existe um único y pertencente ao conjunto B. Aqui queria chamar a atenção para esse se somente se, tá? A gente usa muito isso na matemática quando também é verdadeiro a leitura inversa, tá? Se existe um único y pertencente ao conjunto B, para todo x pertencente ao conjunto A, então a gente diz que isso expressa uma função de A em B. Matematicamente, a gente acabou de ver a definição na língua portuguesa e aqui a gente vê a definição na língua matemática. Então, em todo o mundo, o pessoal que conhece matemática vai compreender essa linguagem aqui, tá? O matematiquês. Então, só reforçando que aqui está dizendo que f é uma função de A em B se somente se para todo x pertencente ao conjunto A existe um único y pertencente a B, certo? E como eu falei, por causa de se somente se, vale a leitura contrária. Se existe um único y pertencente a B para todo x pertencente a A, então estamos diante de uma função de A em B, certo? Para você que está vendo a primeira vez essa definição, é um pouquinho confuso, mas na prática a gente vai se habituar com isso. Então é o que a gente vai fazer agora, tá? Vamos ver alguns exemplos para ver se é função ou não é função. E a gente vai sempre recorrer à definição, tá? Para a gente fazer essa afirmação. Então, na primeira, na sua opinião, é ou não é função? 3, 2, 1. Vou dar a resposta, tá? Então aqui não é função. Por que não é função? Porque perceba que existe esse elemento 3 pertencente ao conjunto A, que ele não está ligado a nenhum elemento do conjunto B. E a definição diz que é para todo x pertencente a A, para todo sem exceção. Então, por causa desse 3, tá? Não é função, pois existe o 3 pertencente ao conjunto A, que não tem nenhum número relacionado pertencente a B, tá certo? 3 não está ligado a nenhum elemento de B. Alguma dúvida? Se não, vamos ao item B. Veja aí, vou dar 3 segundos. Brincadeira, qualquer coisa, pausa, dá uma analisada. 3, 2, 1. Vou dar a resposta. E aí, é função ou não é função? Acertou quem disse que não é função. Por que não é função, né? Dessa vez é por causa desse elemento 1 que pertence a A, e o elemento 1 ele está ligado a dois elementos pertencentes a B, tá? Para todo x pertencente a A existe um único y pertencente a B relacionado a ele, pois esse 1 pertencente a A tem o menos 1 e o 1 pertencentes a B, tá? E tem que ser um único, tá certo? Então, por isso não é função. Alguma dúvida? Posta aí nos comentários. Tenta fazer agora o item C e me diz: é função ou não é função? 3, 2, 1. Muito bem. Se você respondeu que sim, que é função, certo? Pois esse diagrama ele representa a definição. Para todo x pertencente a A existe um único y pertencente a B. Professor, mas aqui tem o menos 1 sobrando em B.
a definição não se refere a essa situação, tá? Ela não diz se isso influencia ou não para ser função. Na verdade, por causa do se e somente se, isso continua sendo função porque existe um único y pertencente a B para todo x pertencente a A. Tá bom? Esse que está em B aqui sobrando, não tem mais nenhum elemento em A, faltando ligar para ele. Enfim, é função, tá bom? Ficou claro? Para todo x pertencente a A, temos o único y pertencente a B. Vamos agora ao item D. Me diz aí, o item D é função ou não é função? Analise direitinho. E aí, chegou a qual conclusão? Isso mesmo, é função, porque atende à definição. Para todo x pertencente a A, ou seja, não sobra nenhum x pertencente a A que não saia nenhuma seta. E, analisando cada um deles, a gente percebe que ele está ligado a um único y. Ok? Professor, mas olha, esse 2 está ligado ao zero. E esse 0 também está ligado ao zero. Você acha que por isso não é um único y? Veja que esse 2 está ligado a um único y pertencente a B. O elemento 2 pertencente a A está ligado a um único y pertencente a B. A mesma coisa, esse 0 pertencente a A está ligado a um único y pertencente a B. Tá bom? Mas pode repetir, professor, o elemento y? Assim, vários de A podem ir para o mesmo elemento y? Sim, sem problemas. É função. Professor, então o próximo item também é função. Sim, você entendeu muito bem. O item também é função. Para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, tá? Isso não quer dizer que pertencente a B, como a gente viu nos exemplos anteriores, tem que ser um único elemento, tipo, todos têm que ir para o 2. Não. O que acontece é que, se você analisar, esse 3 vai somente para um número. Esse 2, que pertence a A, também vai somente para um número pertencente a B. O menos 1, pertencente a A, também vai para um único número relacionado a ele. Dessa forma, tá bom? E o 0 também, ou seja, para todo x pertencente a A, temos um único número que está relacionado a todos eles. Esse número pertencente a B. Vamos lá para o nosso último item. Item F. É função? O que é que você acha? Isso mesmo, não é função. E não é função pelo mesmo motivo do item A, porque existe um x pertencente a A, um elemento do conjunto A, que não está ligado a nenhum do B, e pela definição tem que ser para todo x pertencente a A, tá? Não pode sobrar nenhum elemento em A que não tenha relação com os elementos de B. Bom, para finalizar, vou dizer que humildemente eu também aprendo com os alunos, tá bom? Então, eu vou escrever uma dica que eu aprendi com um aluno. O aluno me disse: professor, eu penso assim, olha, nos filhos da mãe. Como é, meu amigo? Espera aí, que história é essa? Ele: não, professor, é o seguinte, ó. Pensa no conjunto A como se fosse o conjunto dos filhos e o conjunto B como se fosse o conjunto das mães. Tá? E o que acontece é que aqui não é função porque a gente tem um filho que não tem mãe. Certo? Pensa aí, mãe biológica, né? Enfim, esse filho aqui não teve nenhuma mãe que fez ele nascer, enfim, não é função. Tá? Bom, funcionou, né? Não é função porque esse cara aqui, que é filho, não está ligado a nenhuma mãe. O próximo não é função porque esse filho, ele tem duas mães. Professor, mas eu tenho
eu tenho um colega, ou eu mesmo, enfim, tenho duas mães. A minha avó eu considero como mãe também. Não, mas aí pensa como mãe biológica. Enfim, foi uma dica que um aluno me deu e que, sim, funciona ele pensar que isso aqui não é função, porque esse aqui tem duas mães, tá? E não dá para ter duas mães biológicas, ok? Olha, não vai entrar em polêmica não, viu? Foi a dica desse aluno aqui, funcionou para ele, se funcionar para você, beleza. O próximo é função, porque se você analisar, cada um dos filhos tem sua respectiva mãe. Professor, mas tem aqui que uma mãe sem filhos, como é? Enfim, funcionou para esse aluno de novo, estou te dizendo. Se funcionou para ele, beleza. É função também, tá? É como se fosse uma mãe que ainda não tem filho. É esquisito pensar desse jeito. Veja aí se serve para você também essa ideia, essa analogia que ele fez, tá? O próximo é função, mesma coisa. Todos os filhos têm suas respectivas mães. E até explica direitinho, essa parte eu gostei, olha só. Esses dois filhos têm a mesma mãe. Quer dizer que esses dois aqui, ó, são irmãos. Tá? Tem a mesma mãe. Sem problema, isso sim, caracteriza uma função. Inclusive, o próximo é todos esses filhos da mesma mãe. Certo? Pode até pensar e melhorar um pouquinho essa interpretação. Enfim, aqui são mulheres que, se não estão ligadas, é porque ainda não são mães. Certo? Mas se estão ligadas, são mães. Então, esse filho é dessa mãe, esse filho também é dessa mãe. Podíamos dizer que esses dois são irmãos, tá? Esse filho é de outra mãe. Já esse aqui, de novo, a gente chega na situação que, como ele não está ligado a nenhum, não vai ser função, porque para ser filho ele teria que ter uma mãe. Beleza? Dá para pensar desse jeito. Enfim, o importante é ter a compreensão. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários.